O ministro do STF, que acabou de sair no portal antagonista.com.br, Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar para a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pintou, né, como muita gente prefere dizer, a estátua da justiça, de autoria do mineiro Alfredo Sestiatti, com batom, durante os atos de 8 de janeiro de 2023. Na decisão, Moraes determinou o uso da tornozeleira eletrônica, a proibição do uso de redes sociais, que é uma medida cautelar muito discutida ultimamente, e de comunicar-se com os demais envolvidos por qualquer meio. O ministro decidiu ainda que Débora está proibida de conceder entrevistas a qualquer meio de comunicação sem autorização do STF. Então a gente tem que pedir autorização do STF se quiser entrevistar a Débora. Essa é uma outra medida cautelar que o Moraes tem imposto, assim como proibição de redes sociais, que tem gerado muito debate sobre liberdade de expressão, mesmo das pessoas presas e tal. Cada um pode formar o seu juízo. Então, lembrando que ela escreveu "Perdeu o Mané" na estátua do STF, em referência àquela declaração do Luiz Roberto Barroso, quando estava sendo acossado ali por um ativista bolsonarista com celular numa rua dos Estados Unidos. E o que eu queria chamar a atenção é que a manifestação do Gonê, tá aqui o portal chamando, não necessariamente representou um recuo em relação ao que a própria PGR já havia afirmado em outras decisões, quando o órgão defendeu a manutenção da prisão preventiva de Débora. Para Paulo Gonê, não houve fato novo que ensejasse o relaxamento dessa decisão. Mas ele entendeu que não havia mais necessidade da prisão em regime fechado, visto que o STF concluiu a instrução processual envolvendo a cabeleireira. Então, o que isso significa? A Débora dos Santos, ela está presa há 2 anos, mas é uma prisão preventiva, porque o julgamento a respeito do mérito ainda não foi concluído. Durante esses 2 anos em que ela ficou presa preventivamente, 400 dias nem sequer havia a denúncia sido aceita. Então isso também foi muito criticado. Imagina isso na época da Lava Jato, em que os ministros do STF criticavam prisões preventivas alongadas, sendo que nenhuma foi alongada assim, sem oferecimento de denúncia. Então já tem vários problemas aí. Agora, a prisão domiciliar é relativa à prisão preventiva, pelo que eu entendi, Duda Teixeira. Ou seja, se a Débora for condenada no julgamento que já foi iniciado e que foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Luiz Fux, pode ser que ela volte a cumprir a pena em regime fechado, como defende o Alexandre de Moraes no voto dele, acompanhado pelo Flávio Dino. Então, no julgamento, está 2-0 contra a Débora, para que ela tenha uma pena de 14 anos de prisão e muitos anos iniciais em regime fechado e uma multa de 30 milhões de reais. Aí faltam votar o Fux, que pediu mais tempo para analisar o caso e que já anunciou que vai dar uma pena menor, a Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin. Duda. O Alexandre de Moraes, mesmo quando ele cede, ele pesa a mão. Não vejo motivo para proibir a Débora Rodrigues dos Santos de dar entrevistas para a imprensa. Não faz o menor sentido isso. Isso mostra de novo o STF querendo editar a opinião pública do Brasil. Essa medida cautelar de manter a moça 2 anos presa em regime fechado, eu achei abusiva, né? O argumento para isso é que, olha, ela é uma pessoa que apresenta perigo para a sociedade, né? Periculosidade social. Imagina, não, acho que isso não se configura, tá? É uma cabeleireira, né, que mora em Paulínia, interior de São Paulo, e tem 2 filhos pequenos, armada com batom, né? Que mal que ela vai fazer para outras pessoas. É claro, não estou inocentando ela das coisas que ela fez, vandalizar o patrimônio público, patrimônio tombado. Tem ali os crimes, 2 crimes que têm evidências de que ela realmente cometeu. Agora, a prisão cautelar, você só toma quando você tem realmente alguns requisitos, né? E aí, a regra do Brasil e do mundo civilizado é que você só prende uma pessoa realmente depois que ela é condenada. Então, a cautelar você tem que ter uma justificativa muito boa, né? E aí, essa justificativa para manter ela 2 anos em regime fechado, eu acho que realmente está muito além do que realmente é de verdade, né? Não vejo motivação aí para ter mantido esses 2 anos essa moça presa
numa prisão fechada. Só 2 detalhes. A PGR, quando pediu essa prisão domiciliar, em vez do regime fechado, ela citou que a Débora dos Santos tem 2 filhos menores de 12 anos e que a Polícia Federal já tinha encerrado a investigação. Porque muitas vezes um dos requisitos para a prisão preventiva é que haja risco à própria investigação. Então, quando você diz que a investigação já foi concluída, bom, risco não há. Então, é mais um motivo para que ela seja mandada para casa. Como houve, e aí é um ponto muito importante, muitas críticas em relação à dosimetria no voto do Alexandre de Moraes por 14 anos de prisão, me parece também que o Moraes, o Duda já escreveu a respeito disso, aceita o parecer da PGR conforme a conveniência. Uhum. Quando ele acha bom, ok. Quando ele não acha, ele discorda. Ele aproveitou para fazer um recuo estratégico, vamos dizer assim. Não, vou relaxar agora, mostrar que não estou fazendo isso de vingança, não é por maldade, deixa ela ir para casa e tal, mas o voto dele continua valendo. Quer dizer, o Fux não vai acompanhar tudo, mas se a Carmen Lúcia ou o Cristiano Zanin acompanharem, vão formar a maioria na primeira turma do STF e ela vai ter essa pena. E muitos anos serão em regime fechado, a menos que o Fux seja tão convincente ou tão, vamos dizer assim, persuasivo a ponto de pressionar o Moraes a mudar o próprio voto, né? Aí é um outro cenário. Então o Moraes eventualmente mudando o próprio voto, reconhecendo. Mas olha, esse relaxamento da prisão me parece, Duda Teixeira, que já é uma vitória da sociedade. No sentido de que, olha, a sociedade tem um poder. Existe o poder da opinião pública, existe o poder da pressão. E não pela impunidade total, pela anistia total, como pedem os bolsonaristas, de modo muito conveniente para o Jair Bolsonaro, porque agora ele está encalacrado com a justiça. É porque se percebeu que foi exagerada a pena. Então, pelo menos isso, nesse momento, a Débora ganha. Que bom, né, Felipe, que a sociedade consegue exercer uma pressão. Estamos nós aqui apontando todos os problemas do STF. Isso. A PGR também, eu li ali a decisão do Gonê, a recomendação do Gonê, e ele fala também, olha, uma vez que o Fux pediu vista no caso da Débora, você cria uma incerteza em relação a quando vai acontecer o julgamento, né? E aí você começa a adiar, você não sabe quando é que o Fux vai devolver isso para o STF, né? Para a primeira, ali no caso acho que é o plenário, não, a primeira turma. E aí você cria uma incerteza, e aí você continua segurando ela presa, sem saber se ela vai ser julgada mesmo, né? Se vai ser condenada. Então, aí acharam por bem ceder essa prisão domiciliar. Agora, uma coisa interessante que o Rodolfo Borges colocou num texto no Antagonista foi ontem, que ele fala, acho que é o agente duplo Fux, né? Quer dizer, provavelmente a gente vai ter um duelo, uma discussão entre o Fux e o Moraes nesses julgamentos que vão acontecer ao longo desse ano, né? O Moraes querendo ser mais punitivista e o Fux sendo mais garantista, mais ou menos o que já aconteceu no passado ali com o Joaquim Barbosa e o Lewandowski. E eu sei que muita gente ficou curiosa, que eu tentei lembrar de cabeça, mas acabei checando aqui a informação para saber quantos anos a Débora, a se confirmar maioria acompanhando o voto do Moraes, quer dizer, maioria junto com o voto do relator Moraes, quantos anos ela ficaria em regime fechado dos 14 anos de pena pelos quais o Moraes votou. Seriam 12 anos e 6 meses em regime fechado. Olha o voto do Moraes, 14 anos de pena, sendo 12 anos e 6 meses em regime fechado. Então, vamos ver como é que o Fux vai reagir na prática, na hora do voto, a esse voto tão pesado do Alexandre de Moraes. E ainda falando sobre esse caso, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a punição dela é inevitável. Barroso deu a declaração depois de ministrar uma aula magna na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
Abro aspas. O Brasil tem a característica que na hora em que os episódios acontecem, as pessoas têm uma indignação profunda e depois, na medida em que o tempo passa, elas vão ficando com pena. Nós fomos da indignação à pena. Porém, a não punição desse episódio pode fazer parecer que na próxima eleição alguém pode pregar a derrubada do governo eleito e pode invadir prédios públicos. Não é bom para o país que prevaleça esse tipo de visão. Ninguém gosta de punir, mas a punição é inevitável. Se vai computar pena mais adiante, é outra discussão. Fecho aspas. Claro que, Duda Teixeira, esse comentário do Barroso é meio genérico, ele ignora que a pena do Moraes foi 14 anos, com 12 anos e meio de regime fechado. Então não é simplesmente, fomos da indignação à pena. Eu acho que havia uma indignação real, claro que isso muda, varia conforme o segmento, conforme a ideologia, conforme a pessoa, mas havia uma indignação real com os atos aloprados e há uma indignação real com uma injustiça de uma pena muito pesada. Para a gente especificar um pouco mais. O STF, acho que foi punitivista demais, né? Assim que acontecem os atos de 8 de janeiro, a maior parte da sociedade se revolta, não se identifica com o que aconteceu. E aí sim esperava que as instituições reagissem. Agora, o que o STF fez dali em diante foi muito além de uma simples reação, né? Realmente foi para cima ali, como você comentou outro dia, como se estivesse querendo uma sede de vingança, né? E aí foi muito além do seu papel. Você vê que o Barroso fala, se não, podem achar que isso vai poder ser feito. Qualquer pessoa insatisfeita com o resultado eleitoral pode invadir prédios públicos, etc. Bom, as pessoas não podem fazer isso. Há leis que proíbem isso e elas têm de ser punidas nos termos da lei, conforme a individualização da conduta e a prova material correspondente à conduta individual. Não é isso exatamente que está acontecendo no caso da Débora. Tem 3 crimes lá que são imputados a ela, sem que haja uma prova material correspondente a uma conduta individual dela. Nesses crimes são organização criminosa armada, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe do Estado, claro, nesses 2 casos, como tentativa. Ela está sendo atribuída a ela, a intenção de outras pessoas e a pessoas contra as quais existem maiores elementos de prova de que queriam impor um golpe de Estado. Agora, você atribuir esses 3 crimes para todo mundo que foi levado por aquela multidão, mesmo que tivesse ali um desejo de que o resultado fosse melado, é complicado esse conceito aí dos crimes multitudinários. E o contraste com a leniência diante dos crimes de colarinho branco acaba causando um impacto maior na sociedade.